Recebi a mensagem numa quarta-feira à tarde, durante o jantar, no Delino às 19 horas. Temos grandes notícias. Era da minha mãe, enviada no grupo da família, aquele em que geralmente sou a última a saber das coisas, sem contexto, sem mensagens adicionais, só aquilo. Mas o que me chamou a atenção não foi o lugar ou o horário, foi o tom. Aquela palavra grandes parecia proposital, como se quisessem que eu ficasse curiosa, como se quisessem que eu estivesse lá. E eu fui, por que não? Importa o quanto tudo tenha parecido distante ultimamente, eles ainda são minha família, né? Lembro de entrar no estacionamento. Naquela noite, o sol já começava a se pôr, projetando sombras longas pela calçada. Respirei fundo antes de sair do carro. Ajeitei a gola do meu uniforme de enfermeira. Não tive tempo de trocar de roupa. Saí correndo do plantão, sem nem pegar o jantar. Mas uma parte de mim estava animada. Talvez, finalmente, as coisas estivessem mudando. Talvez dessa vez eu fosse incluída em algo. Quando entrei no restaurante, já dava para ouvir as risadas. Virei a esquina que levava à sala reservada e congelei ali. Todos estavam lá: minha mãe, Marlene, tomando vinho e sorrindo como se estivesse posando para capa de uma revista. Meu pai, Geraldi, braços cruzados, acenava com educação enquanto ouvia. Tessa, minha irmã mais nova, que estava radiante, com o cabelo recém-arrumado, maquiagem impecável, cercada por toda a atenção. Como sempre, até meu avô, Walter, estava presente, sentado na ponta da mesa, calado como sempre, mas lá. Todos estavam lá, menos eu. Ninguém tinha reservado um lugar para mim, mas isso nem foi o primeiro que notei. Meus olhos foram direto para a faixa branca enorme estendida na parede do fundo. Parabéns para nossa filha verdadeira. Em letras grandes e underline brilhantes. Aquilo me atingiu como um tapa. Fiquei parada, tentando entender. Ninguém pareceu surpreso em me ver. Ninguém se desculpou. Minha mãe levantou a taça com naturalidade e disse: "Ah, que bom que você conseguiu vir. Já começamos." Tessa me olhou de cima a baixo e soltou um sorriso irônico. Eu não tinha tido tempo de trocar de roupa. Assenti com a cabeça e forcei um sorriso. Saí tarde do trabalho. Houve um silêncio esquisito depois disso. Não constrangedor, confortável. Para eles, como se eu fosse uma convidada, não a filha. Como se aquilo não fosse para mim, de forma alguma. Um garçom apareceu e puxou uma cadeira extra na ponta da mesa. Para mim, ninguém se mexeu para abrir espaço. Sentei em silêncio, tentando me encolher o bastante para desaparecer. Foi aí que minha mãe levantou a taça de novo, dessa vez para Tessa, e disse, com um sorriso dramático e cheio de orgulho: "Nossa filha verdadeira. Finalmente temos algo para comemorar." Todos brindaram, menos eu. Olhei para a toalha de mesa, sem saber se tinha ouvido direito. Tessa riu. Ok, eu explico." Disse, como se fosse contar uma piada. Ela se inclinou, com aquele brilho nos olhos. "Fiz um daqueles testes de DNA. Acontece que não sou adotada. Na verdade, sou filha biológica deles. Mamãe e papai achavam que tinham me tido por barriga de aluguel, mas não, eu sou deles. Completamente." As pessoas aplaudiram como se fosse uma festa de revelação de bebê. Geraldi enxugou uma lágrima emocionada. Minha mãe pôs a mão no peito. Eu pisquei, tentando manter a voz firme. "Espera, o que isso significa sobre mim?" A mesa ficou em silêncio por um instante. Marlene deu de ombros, levemente. "Ah, querida, você veio do mesmo processo. Foi complicado. Éramos jovens. Acontecem erros." E todos riram, de novo. Mas dessa vez, eu só fiquei ali, de repente, congelada numa sala cheia de calor. Ninguém me convidou a entrar. Quando achei que não dava para me sentir menor, o garçom voltou. Veio direto até mim, só a mim, e entregou um envelope pequeno, lacrado. "O dono pediu para entregar isso para você", disse ele. Todo mundo na mesa virou para olhar. Olhei pro envelope. Meu nome estava
escrito à mão na frente, só meu nome, e naquele momento, tudo mudou. Eu não nasci nessa família. Pelo menos não da forma como a maioria das pessoas nasce. Mas, enquanto crescia, ninguém nunca me disse nada diferente. Meus pais, Marlene e Geraldi, sempre foram distantes, mas me chamavam de filha, me deram o sobrenome deles, eu os chamava de mãe e pai. Eles me alimentaram, me vestiram, me mandaram para um colégio interno. A gente parecia, por fora, uma família americana de classe média como qualquer outra. Mas dentro de casa, sempre parecia que faltava algo que eu nunca consegui nomear em voz alta. Tessa, minha irmã mais nova, era tudo que eles sempre quiseram. Desde o momento em que ela começou a andar, ela era o centro de todas as conversas, de todos os feriados, de todos os porta-retratos na parede. Ela era a garota de ouro, cachinhos loiros, sorriso de concurso, notas altas com metade do esforço. E eu era a que lembrava de tirar o lixo, a que sentava no banco de trás nas viagens pra Tessa, ficar com a janela, a que sempre fazia o próprio bolo de aniversário porque a mãe não teve tempo. Não me lembro da última vez em que qualquer uma delas me disse que tinha orgulho de mim, nem quando entrei na faculdade de enfermagem, nem quando fiquei 36 horas acordada na crise da Covid, nem mesmo quando quitei meus empréstimos estudantis, trabalhando dobrado todo fim de semana. Mas eu nunca reclamei, achava que talvez era assim mesmo que as famílias funcionavam. Talvez amor não fosse sempre sobre abraços ou elogios. Talvez ser a responsável significasse que você nunca estava no centro das atenções. E mesmo com todas as rachaduras, eu continuava por perto, ligava nos aniversários, oferecia carona pro aeroporto, aparecia no Natal, com presentes mesmo quando ninguém lembrava de me dar um. Nunca perdi um convite para jantar, porque no fundo eu ainda esperava que dessa vez fosse diferente. Foi por isso que, quando chegou a mensagem no grupo sobre o jantar no Delinos, eu disse a mim mesma: talvez, finalmente eles fossem me enxergar. Talvez a grande notícia fosse algo que todos nós pudéssemos compartilhar. Talvez só talvez eu, finalmente fosse parte da celebração. Não só uma espectadora. Eu estava exausta naquele dia. Física e emocionalmente. 12 horas no hospital. 2 códigos chamados. Paciente que eu não consegui salvar. Mas eu não cancelei. Não queria ser a que desistia. Já tinha me acostumado a ser a que aparece, mesmo quando dói. Lembro de passar um batom no espelho do carro, tentando me recompor. Disse a mim mesma: não pensa demais. Entra. Sorri, talvez, desta vez, seja diferente. Mas nada no mundo poderia ter me preparado para aquele momento. Aquela faixa com a frase parabéns à nossa filha não era só uma comemoração, era uma declaração, uma linha traçada com glitter entre quem pertence e quem não pertence. E o jeito como eles me olharam quando perguntei o que isso significa sobre mim. Como se eu fosse a única ali, tornando tudo desconfortável. Como se eu estivesse exagerando numa piada que, para eles, era inofensiva. Dizia tudo o que eu precisava saber. Mesmo assim, eu não fui embora, não de imediato. Fiquei naquela cadeira, com as mãos no colo e o coração batendo fora do ritmo. Esperei. Esperei que alguém qualquer um notasse a dor no meu rosto. Perguntasse se eu estava bem. Ninguém perguntou. E então o envelope chegou. O garçom o colocou diante de mim, com cuidado, quase com reverência. Como se fosse algo sagrado. Por fora, era simples. Apenas meu nome, em tinta preta, Alina. Fazia anos que eu não via meu nome assim escrito à mão. Como se importasse. E foi aí que eu soube. Isso não fazia parte do plano deles. Isso não era algo que eles tinham preparado. Isso era outra coisa. Algo diferente. Alguém sabia que eu precisaria daquele momento, que eu precisaria da verdade e, de algum jeito, essa pessoa se certificou de que ela me encontraria. Minhas mãos tremiam quando peguei o envelope. Eu ainda não sabia, mas o que estava lá dentro ia virar tudo o que eu pensava
Saber de cabeça para baixo, não só sobre aquele jantar, mas sobre toda a minha vida. Eu não abri o envelope de imediato. Segurei-o nas mãos como se fosse algo frágil, algo que poderia me salvar, ou me destruir. O papel era espesso, quase antigo. E a caligrafia, firme, cuidadosa. Alguém tinha dedicado tempo. Alguém quis que aquilo chegasse até mim. E eu não sabia se isso me dava medo, ou esperança. Mas eu não conseguia abrir. Não ali. Não enquanto ainda estava cercada, por pessoas que fingiam que eu não existia. Guardei no bolso do meu casaco, e levantei o olhar. A conversa já tinha seguido sem mim. Tessa agora falava sobre o teste de DNA, como se estivesse contando o final de uma comédia romântica. Para ser sincera, eu fiz por diversão, disse ela, girando a taça de vinho. Mas quando recebi os resultados, fiquei chocada. Aparentemente sou 100% biológica. Sem doador, sem confusão, só eu. A verdadeira. Todos riram de novo. Até o vovô Walter assentiu educadamente, embora eu tenha reparado que seus olhos não riam. Finalmente, consegui encontrar minha voz. Perguntei baixinho, então, o que isso significa sobre mim? Por um segundo, o silêncio caiu. Meu pai encarou a parede, como se tentasse lembrar de um compromisso esquecido. Minha mãe se remexeu na cadeira e deu um sorriso pequeno, ensaiado. Bem, ela disse. Naquela época usávamos 2 embriões. A clínica não explicava muita coisa. E a gente também não fazia muitas perguntas. Tessa interrompeu, com aquele tom despreocupado. Basicamente, foi uma confusão. Eu sou deles. Você, Alina, pode ser de outra pessoa. Ela disse isso rindo, como se tivesse pedido o café errado no Starbucks. E todos riram junto. Menos eu. Eu queria ir embora. Queria gritar. Mas fiquei imóvel, como se meu corpo já não estivesse mais na mesma sala. Minha mãe estendeu o braço. Serena, e se serviu de mais água? Isso não muda nada, de verdade. Ela acrescentou com leveza. Você ainda é família. Ainda família. Dito do jeito que alguém fala, de um antigo vizinho, ou de um cachorro doado anos atrás. Minha garganta apertava. Meu coração batia pesado, não rápido, mas denso, como se puxasse o resto de mim para baixo. Ninguém pediu desculpas. Ninguém reconheceu que o que acabavam de dizer não era apenas uma curiosidade genética. Era a minha identidade, sendo descartada como uma anedota. Eu não era só a filha menos importante. Eu era a que nem pertencia. Aquela faixa acima da mesa deixava claro, nossa filha verdadeira. Não nossas filhas. Não nossa família. Apenas uma. Uma filha verdadeira. E não era eu. Tessa brilhava, radiante, saboreando cada segundo. Pegou o celular e começou a mostrar as fotos do teste de DNA, como se fossem a confirmação do destino. Meus pais se inclinaram na direção dela, fascinados, surpresos, agarrados a cada palavra. E eu fiquei ali, invisível, desaparecendo um pouco mais a cada gole da minha água intocada. Em um momento, Tessa se inclinou até mim e disse, casualmente, para ser honesta, isso meio que explica muita coisa. Você sempre foi diferente. Ela não quis dizer aquilo com gentileza. Antes que eu pudesse responder, meu celular vibrou. Era um lembrete do trabalho, plantão noturno confirmado para a próxima semana. Das 18 horas até o amanhecer. Até o meu trabalho me tratava com mais respeito do que minha própria família. Engoli o nó quente que subia pela garganta, e me levantei. Vou sair para tomar um ar, eu disse. Ninguém tentou me impedir. Ninguém perguntou se eu estava bem. Minha cadeira fez um leve ruído ao raspar no chão. E a conversa deles continuou, como se eu nunca tivesse estado ali. Do lado de fora, o ar frio da noite me envolveu. Tirei o envelope do bolso do casaco, e fiquei encarando ele sob a luz do poste. Eu tremia. Não só de frio, mas pela consciência de que nunca fiz parte daquela mesa. Não quando tinha 5 anos. Não aos 15. E nem naquela noite. De algum modo, eu sentia que dentro daquele envelope havia a resposta do porquê. Fiquei ali, parada, como se o chão, debaixo de mim já não fosse sólido. De dentro do restaurante, as risadas escapavam, pelas janelas, misturadas ao tilintar dos copos. As vozes familiares, as histórias,
recontadas pela milésima vez. Se alguém visse de fora, pensaria que era só mais um jantar de família, só mais uma noite comum. Mas algo dentro de mim se abriu, e tudo que consegui ouvir foi o som do papel se desdobrando nas minhas mãos. O envelope estava quente agora, do tempo que ficou comigo. Meu nome Alina me encarava, como se pertencesse a outra pessoa. Por um segundo, pensei em não ler. Talvez fosse mais fácil ir embora e simplesmente carregar o não saber. Mas eu passei a maior parte da vida fazendo isso, engolindo dúvidas em silêncio, justificando os olhares frios, fingindo que o amor deles era suficiente. Eu estava cansada de fingir. Então, rasguei o lacre. Dentro, havia uma única folha de papel dobrada. A caligrafia me congelou. Inclinada, elegante, cursiva, familiar de um jeito que eu não consegui identificar de imediato. E então me dei conta. Vovô Walter. Eu não via a letra dele desde criança, quando ele me mandava cartões de aniversário, com notas de $2 dentro. Ele parou há anos, ou talvez alguém o tenha feito parar. Abri a carta. Alina, se você está lendo isso, é porque finalmente te contaram. Ou talvez só tenham dito bastante para te machucar, não o suficiente para explicar. Esperei anos por esse momento. Há algo que eu precisava te dizer, há muito tempo, mas me pediram para não contar, e eu mantive essa promessa. Até agora. Eu mal conseguia respirar. Você nunca deveria ter acabado com eles. Sua mãe e sua verdadeira mãe era a melhor amiga da minha filha. O nome dela era Camila Cardinus. Ela era forte, corajosa, gentil. Ela te queria mais do que tudo. Mas ela morreu num acidente de carro quando você ainda era um bebê. Ninguém fala mais sobre ela. Eles enterraram a memória dela para proteger a si mesmos. Não a você. Meus joelhos fraquejaram. Sentei num banco de pedra, perto da calçada, com a carta tremendo nas minhas mãos. Camila. Minha mãe tinha um nome. Um nome que eu nunca tinha escutado. Um nome que eles nunca pronunciaram, desde o acidente. Marlene foi quem entrou. Ela se ofereceu para te acolher. Disse que era a única forma de te manter segura e cuidada. Na época, eu acreditei nela. Ela era minha filha, eu queria confiar. Mas a verdade é que ela não te levou por amor. Ela te levou por culpa. E por orgulho. Ela não queria criar o filho da melhor amiga. Ela queria apagar a amiga. Eu tentei, Alina. Tentei te manter por perto. Mas Marlene não queria que eu me envolvesse. Ela dizia que eu confundia as coisas. Que o melhor para você seria simplesmente seguir em frente. Lembrei de como o vovô Walter me puxava de lado nas reuniões de família, e sussurrava coisas como: você é mais forte do que eles pensam. Ou você enxerga com clareza, igual sua mãe. Eu achava que ele estava falando da Marlene. Agora eu sabia que não era. Ele guardou as coisas da Camila, cartas, diários, fotos. Havia uma em especial, ela te segurando no hospital, sorrindo como se fosse a mulher mais sortuda do mundo. E ela era. Você era o milagre dela. Você ainda é. Venha me ver esta noite. Ainda estou aqui. Eu vou te contar tudo. Com amor, vovô Walter. Com amor, vovô Walter. A carta escorregou dos meus dedos e pousou suavemente no meu colo, como se tivesse entregue o peso final. Meu peito parecia colapsar e se expandir ao mesmo tempo. Todas as partes de mim que esperavam ser escolhidas, ser incluídas, ser vistas, de repente, pareceram tão pequenas. Eu não queria mais ser vista por eles. Eu não precisava mais disso. Olhei para a janela do restaurante. Minha família, as pessoas que eu pensava que eram minhas, ainda estavam ali, conversando, rindo, comemorando, vivendo no centro de suas próprias histórias. Histórias nas quais eu nunca realmente tive lugar. Eles não perderam nada naquela noite. Mas eu encontrei algo. Um fio de verdade. Um nome. Uma mãe. Um avô que nunca desistiu de mim. Uma família que eu nunca soube que existia, mas que talvez, só talvez, pudesse ter me amado do jeito que eu sempre desejei. Dessa vez, eu me levantei. Sem hesitar. Fui direto para o meu carro. As mãos firmes no volante. Não me despedi. Não devia nada a eles. Tiveram 30 anos para me contar a verdade. Escolheram o silêncio. Mas alguém escolheu o amor. E ele estava me esperando. O caminho até a casa do vovô Walter parecia mais longo do que era.
Só 15 minutos desde o restaurante. Mas cada sinal vermelho parecia durar uma eternidade. Meus dedos seguravam o volante com mais força do que o necessário. Meus pensamentos corriam mais rápido que meu coração. Eu tremia. Não de medo, mas de algo que eu nunca tinha sentido antes, a força da verdade se aproximando. Eu não sabia o que ia encontrar lá. Só sabia que eu precisava ir. Quando entrei na garagem, a luz da varanda já estava acesa. Ele estava lá, sentado no balanço da frente. Exatamente como quando eu era criança. Naquela época, eu me sentava ao lado dele e fazia perguntas sobre tudo. Sempre achei que ele era o único adulto que realmente me ouvia. Agora eu entendia o porquê. Ele se levantou devagar quando me viu. Sem dizer nada, só abriu os braços. E eu caminhei até ele, como quem finalmente volta para casa. Ele me abraçou por mais tempo do que eu esperava, mais do que qualquer um tinha feito em anos. Quando se afastou, os olhos estavam úmidos, mas a voz era firme. Sinto muito que você tenha descoberto assim. Assenti, sem conseguir falar. Ele me levou para dentro. Tudo cheirava a cedro e a lembranças antigas. A sala não tinha mudado em décadas, os mesmos cobertores de crochê, o mesmo abajur vintage com a cúpula torta. Mas agora parecia diferente. Como se, de algum modo, aquilo tudo fosse meu também. Na mesinha de centro, havia uma caixinha de madeira. Ele a abriu com cuidado, quase com reverência. Dentro, havia cartas, empilhadas com delicadeza, todas com a mesma caligrafia. Algumas endereçadas a mim, outras, nunca enviadas. Sua mãe escreveu essas durante a gravidez. Ele disse, e algumas cartas foram escritas depois que você nasceu. Ela costumava dizer que podia sentir seu coração batendo, antes mesmo de você mexer. Ela falava com você todos os dias. Ela te amava com uma intensidade feroz. Alina. Ele me entregou uma fotografia. Era um quarto de hospital. Uma mulher jovem, de olhos castanhos profundos, e longos cabelos escuros, embalava um recém-nascido. Seu rosto era suave. Brilhava de alegria. Essa é a Camila, ele disse. O quarto ao meu redor pareceu se desfocar. Eu nunca tinha visto antes, mas eu a reconhecia. Olhei para ela do mesmo jeito que uma criança olha no espelho pela primeira vez, e finalmente vê seu próprio rosto com clareza. Eu me vi nela, no nariz, nas maçãs do rosto, no jeito como ela me segurava, como se eu fosse tudo para ela. Aquela foto fez algo que nenhum teste de DNA, nenhum jantar de família jamais poderia ter feito. Me fez sentir real. Minha voz tremeu. Por que eles não me contaram? Walter sentou-se ao meu lado. Eles não queriam amar algo que os lembrasse do que tinham tirado. Marlene sempre viveu à sombra de Camila. Quando Camila morreu, ela viu a chance de reescrever a história. E Gerald, ele apenas seguiu o caminho mais fácil. Mas eu sabia que não podia deixar a filha da Camila desaparecer. Então fiquei por perto, o mais perto que eles me deixaram. E esperei o dia em que você viria até mim. Ele puxou um envelope desbotado. Nele estava escrito, para Alina, quando ela estiver pronta. Era a letra da minha mãe. Eu o abri lentamente. As mãos tremendo. O coração escancarado. Minha querida Alina. Se você está lendo isso, significa que eu não pude ficar tempo suficiente para te criar. E eu sinto muito por isso. Mas há algo que você precisa saber. Algo que ninguém mais pode tirar de você. Você foi desejada. Você foi escolhida. Você foi amada. Se tentaram te fazer sentir pequena, é porque tinham medo do tamanho do seu coração. Não deixe que diminuam sua luz. Você é minha. E eu sou sua. Para sempre. Mamãe. As lágrimas caíram livremente. Não de tristeza, mas de reconhecimento. Pela primeira vez na minha vida, eu não estava me perguntando se eu importava. Eu sabia que sim. E eu sabia quem eu era. Eu não era a filha deixada para trás. Não era um fardo. Não era a garota que precisava lutar por um lugar à mesa. Eu era a filha de Camila Cardinus. Amada. Escolhida. Defendida. Olhei para o vovô Walter, sorrindo através das lágrimas. Quero saber tudo. Ele sorriu de volta. Então vamos começar. Fiquei na casa do vovô Walter naquela noite. Conversamos até quase 3 da manhã. Ele me mostrou mais cartas. Mais fotos. Pedaços de uma vida que eu vivia só pelas bordas. Sem saber.
descobri que minha mãe, Camila, era professora de música. Cantava para mim todas as noites, enquanto eu ainda estava em sua barriga. Nos seus diários, ela me chamava de Lena Bug. Ela planejou me criar sozinha. Estava assustada, mas orgulhosa, corajosa. Cada frase que eu lia parecia oxigênio, depois de anos respirando por um canudo. Na manhã seguinte, eu tomei uma decisão. Eu não voltaria para aquela casa. Não para os sorrisos forçados de Marlene. Não para o distanciamento polido de Geraldi. Não para o tom zombeteiro de Tessa. Não para aquela mesa onde o amor vinha com condições. Eu não estava com raiva. Não mais. Estava cansada. Cansada de esperar que eles mudassem. Cansada de tentar caber num espaço que nunca foi feito para mim. Em vez disso, eu me escolhi. Alguns dias depois, entrei com o pedido legal para mudar meu nome, Alina Cardinus. A primeira vez que eu disse isso em voz alta no tribunal, algo se assentou dentro de mim, como uma peça de quebra-cabeça, finalmente se encaixando. Meu nome verdadeiro. O nome da minha mãe. A minha verdade. Me mudei, temporariamente, para o quarto de hóspedes do vovô Walter. As paredes estão cobertas com fotos da Camila e de seus alunos. Seu violino ainda pendurado na porta. Peguei algumas de suas partituras. Canções de ninar suaves. Toco em um teclado que comprei para casa. A música parece uma língua que temos falado, através do tempo. E no meio de tudo isso, continuei trabalhando. A enfermagem não para, nem quando seu mundo desmorona, e depois se reconstrói. Mas agora, eu trabalho de um jeito diferente. Sorrio mais. Escuto com mais atenção. Comecei a orientar novos alunos. Carrego uma foto da Camila no meu porta-crachá, não porque preciso que os outros a vejam, mas porque, finalmente, eu quero vê-la comigo. Não falo mais com Marlene ou Geraldi. Não por raiva, mas por respeito próprio. Tessa mandou algumas mensagens. Em uma delas, ela disse: "Eu não sabia que isso te machucaria tanto." Eu nunca respondi. Deixá-los voltar seria como entregar um martelo a quem passou anos me despedaçando, e eu passei tempo demais tentando me recompor. Cansei de me quebrar, pelo conforto dos outros. O que aprendi é que família não é só onde você nasce, é onde você constrói. É quem permanece quando todo o resto desmorona. É quem diz a verdade, mesmo quando é difícil. É quem deixa a luz acesa e espera você voltar para casa, mesmo quando o mundo esqueceu que você existe. Passei tanto tempo achando que eu não era ninguém, mas fui o milagre de alguém. Fui amada por uma mãe que nunca me viu crescer, mas me deu tudo o que pôde enquanto pôde. Fui protegida por um avô que esperou décadas para me devolver a minha própria história. E eu finalmente, aprendi a me amar com a mesma energia feroz e incondicional. Então, aqui está o que eu diria a qualquer pessoa que já se sentiu como um estranho dentro da própria família. Você não é o problema. Você não é menos só porque eles não souberam enxergar o seu valor. Você não é definido pelos que falharam em te amar do jeito certo. Você tem permissão para ir embora. E quando você vai, quando escolhe a verdade ao invés da performance, o amor ao invés do legado, você não perde uma família. Você encontra a sua. Se essa história tocou seu coração, curta, compartilhe, inscreva-se. E se você já teve que se reconstruir do zero, me conta nos comentários qual verdade te colocou de pé.